Saiu o sorteio, está definido o adversário do Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense enfrentará o Aparecidense de Goiânia na terceira fase da Copa. Jogo de ida e volta, tá? Não é o sistema anterior da segunda fase, não. Jogo único, vai ser jogo de ida e de volta. Duelo valendo pela vaga nas oitavas de finais acontece em jogos de ida e volta. O Aparecidense foi o 10º colocado no campeonato goiano, 10º colocado com 12 clubes na competição, então foi muito mal. O clube manda seus jogos no estádio Aníbal Batista de Toledo, com capacidade para 6.600 pessoas. O jogo não vai ser lá, é o jogo da volta. Fora do Goianão, já vou falar o estádio, o provável palco do jogo decisivo contra o Aparecidense, na terceira fase da Copa do Brasil. O Aparecidense se prepara para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico é o Lúcio Flávio, aquele meia que atuava no Botafogo, chegou a ser técnico do Botafogo durante um período. É o Lúcio Flávio que comanda a equipe. Ele também jogou no Paraná Clube, né? Então o Aparecidense disputou 14 partidas nesse ano de 2025, teve 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, perdeu mais do que ganhou. No estadual foi eliminado na primeira fase, a 2 pontos do Z2, caiu na primeira fase da Copa Verde e na Copa do Brasil eliminou o Votuporanguense e o Cascavel. Eliminou essas duas equipes para pegar agora o Fluminense na terceira fase da Copa. Eles possuem alguns ex-jogadores do Fluminense em seu elenco. O meia Igor Leite, eu lembro do Igor Leite, o zagueiro Wellington Carvalho também, tudo moleque de Xerém. Igor Leite, Wellington Carvalho, o atacante Stefano Pinho, todos eles formados em Xerém, estão no time goiano. Mando de campo, Fluminense pega o Aparecidense no Maracanã, provavelmente no dia 30 de abril, é o jogo de ida. Bom, o Fluminense faz um resultado ali, eu fico confiante no Renato dele resolver essas questões aí da Copa do Brasil. Ele é um técnico copeiro, ele sabe fazer esses jogos de mata-mata, fez isso muito no Grêmio, principalmente esses jogos de ida. Ele define o jogo na ida, jogando em casa, e na volta ele consegue administrar esses resultados. O jogo da volta contra o Aparecidense era para ser marcado no Aníbal Batista, provavelmente no dia 21 ou 22 de maio, ao jogo da volta. O Fluminense vai decidir jogando fora de casa. O Aníbal não pode receber o jogo, porque tem capacidade para 6.000, é pouco, no regulamento da Copa do Brasil não permite. Provavelmente o jogo será no Serra Dourada ou no Mané Garrincha. Provavelmente no Serra Dourada. É um palco interessante. Então a terceira fase ficou da seguinte forma: o Vasco vai pegar o Operário, o Fluminense o Aparecidense, o Bahia pega o Paysandu, é um jogo complicadinho. O Botafogo pega o Capital, lá do Distrito Federal. O Internacional vai pegar o Maracanã, é um dos mais fáceis daí. Fortaleza pega o Retrô, o Atlético Paranaense o Brusque. Isso aí eu acho que esse jogo o pau vai comer, o Atlético Paranaense não tá bem. Aí tem um mata-mata interessante, que é o Palmeiras pegando o Ceará, que tá numa fase boa. Acho que é jogo grande, são 2 times da Série A, Palmeiras e Ceará. Atlético Mineiro pega o Maringá, o Botafogo da Paraíba pega o Flamengo. Botafogo versus Flamengo. São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova. Isso é interessante, né? O Vila Nova deve ficar no meio do caminho, o Cruzeiro, São Paulo pega o Náutico. Isso aí são resultados interessantes. O Palmeiras e o Ceará, um dos dois ficam no meio do caminho. Bahia e Paysandu, um dos dois vão cair fora para as oitavas. Santos pega o CRB. Corinthians pega o Novo Horizontino, adversário
complicado pro Corinthians, né? É um confronto paulista. O Novo Horizontino sabe jogar contra o Corinthians. Jogou no Campeonato Paulista, o negócio todo vai ser um jogo complicado pro Timão. Bragantino pega o Criciúma, que também não é um jogo fácil de se jogar. Grêmio e CSA. Minhas apostas: Vasco e Operário. Eu acho que o Vasco passa a duras penas. Vai ser difícil pro Vasco, mas o Vasco passa. Fluminense e Aparecidense, eu acho que... tenho certeza que o Fluminense passa. Bahia e Paysandu. Bahia classifica. Botafogo e Capital. Botafogo classifica. Internacional e Maracanã. Internacional passa. Fortaleza e Retrô. Fortaleza também passa. Atlético Paranaense, mesmo em má fase, eu acho que também passa do Brusque. Palmeiras e Ceará, jogo difícil para o Palmeiras, mas Palmeiras passa. Atlético Mineiro e Maringá, Atlético Mineiro. Flamengo e Botafogo da Paraíba, dá Flamengo. São Paulo e Náutico, dá São Paulo. Cruzeiro e Vila Nova, Cruzeiro passa. Santos e CRB, Santos. Corinthians e Novo Horizontino, jogo difícil, passa o Corinthians. E Bragantino e Criciúma, Bragantino é um bom time. E Grêmio e CSA passa o Grêmio. Então nas oitavas de finais já devemos ter já uma competição mais complicada, com Vasco, Fluminense, Bahia, Botafogo, Inter, Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras, Flamengo, Galo, São Paulo, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Bragantino e Grêmio. Claro, se não tiver zebra nessa terceira fase. Então nas oitavas de finais deve ter só times aí casca grossa na próxima fase da Copa do Brasil. Claro, repetindo, se não tiver nenhuma zebra no meio do caminho aí na terceira fase. Se der o óbvio, meu amigo, as oitavas de finais já começa a pegar fogo aí da Copa do Brasil. Então, repetindo, o Fluminense pega o Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil, decide fora de casa, primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo provavelmente no Serra Dourada. Um adversário bom sorteio para o Fluminense. Agora o Renatão fazer, o trabalho dele, conhecer a equipe, botar o seu time titular, implantar o seu sistema tático, os jogadores começarem a entrosar e entender a forma de jogar do Renato Gaúcho, sempre no ataque, criando oportunidades, fazendo um bom jogo. E o Fluminense na Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tem que ver como é que se encaixa aí, porque tem Sul-Americana, agora já vai entrar mais outra competição no calendário do Fluminense, jogo atrás de jogo, todo meio de semana vai ter jogo também, e o Fluminense poupando jogadores, vendo um departamento médico, quem é que pode jogar, quem é que não pode, vai ser brabo. A maratona é grande e o próprio Renato falou na sua coletiva de apresentação que nesse momento não tem como escolher competição. Vai jogando com o que tem, se puder poupar um ou outro, poupa, mas não vai escolher competição para dar prioridade. Vai com o que tem de melhor em todas elas. Meu amigo, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão. Quem ganha é a gente com bastante jogo do Flusão. Espero com vitórias do Fluminense. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Estou indo nessa. Fui!